pensa sobre papo jovem, a última coisa que deve vir à sua cabeça é uma conversa sobre política, né? Mas com a chegada do período eleitoral é preciso saber o que os nossos jovens e adolescentes paraibanos sabem sobre o que é ser cidadão e o que pode ser feito para mudar a comunidade deles. No primeiro episódio do Papo Jovem, nós vamos falar sobre cidadania, quais são os direitos e deveres de todo cidadão. E hoje a gente está aqui no Centro Comunitário Bom José, na comunidade Citex. E não estamos sozinhos, tá? O pessoal que vai conversar com a gente já está aqui e convidamos também o professor Gonzaga Júnior, que entende muito do tema e vai conversar também, né? Vamos lá? A gente vai escutar esse ano muito ouvir falar sobre cidadania, sobre o que é ser cidadão. E é um conceito que eu acho que cada um tem alguma coisa para si mais, cada um muda um pouco o que é ser cidadão. Então vocês aqui que estão com a gente, alguém tem alguma ideia do que é ser cidadão, o que significa ter essa cidadania? O direito de fala, né? Como a gente está aqui falando sobre votos, o direito de votar também. E é isso. Como todo cidadão, eu acho que ser cidadão é reconhecer ter direitos e reconhecer ter os deveres também, que a gente pode ter em relação a saber das coisas. Você vai votar pela primeira vez esse ano, né? Você tem quantos anos? 16. E o primeiro voto vai ser agora em 2024? Sim. Por que veio a decisão de tirar o título logo agora? Acredito que a política, como eu não sei se todos escutam, mas muitos falam que a política está perdida. Mas eu digo que é uma mentira, porque se a gente votar nas pessoas certas, a gente vai trazer ideias novas, oxigênio diferente, pessoas capacitadas, porque tem muitos lá que já deu tempo, já pode sair da cadeira, que já deu, já chegou a hora. Porque não está gostando de A, não está gostando de B, vem outra pessoa e vai fazer um trabalho melhor. Então, na minha cabeça, eu acredito que a política, sim, brasileira, pode melhorar através da força jovem. E você, como esse jovem eleitor, esse jovem que quer trazer essa mudança bem-vinda, o que é ser cidadão para você? Um bom cidadão é aquele que respeita as leis, respeita a lei primeiramente, faz o que é certo, sempre tenta trilhar o que é certo e não fica olhando para o que é errado e sempre tenta fazer corretamente as coisas. Gonzaga, o pessoal está falando sobre a definição de cidadania. Será que existe essa definição? Existe sim, mas não é algo finito, né? A ideia de cidadania, ela está sempre num processo de, digamos, reformulação, reconceituação. Então a gente pode pensar de forma simples a cidadania como viver na cidade, né? E o que é viver na cidade é muito próximo da ideia de política também, né? Então, cidadania e política, elas estão muito juntas, as ideias, né? Porque a política vem da ideia de polis, da cidade, como era também na Grécia. E o que é viver na cidade? Viver na cidade é exercer tudo aquilo que a cidade oferece. E a cidadania, exercer a cidadania é também viver e exercer aquilo que está disponível na cidade, né? Então, o acessar a escola é um direito, enquanto uma dimensão da cidadania. Se alimentar bem é também uma dimensão desse exercício da cidadania, né? Frequentar a praça, o lazer, a cultura, o entretenimento, ter família, né? Então, tudo isso está dentro do contexto dessa dimensão da cidadania. E como a gente vive numa sociedade política, a política ela é exercida a todo exercício, a todo momento que a gente exerce ou frequenta ou tem acesso a uma política pública, isso sim também passa pela ideia do direito de cidadania, né? Mas repito, não é um conceito que ele se encerra, porque sempre aparece coisas novas, questões novas, políticas públicas novas e que a gente passa a acessá-la. Por isso que é um conceito que ele está sempre em construção. Uma coisa que foi muito falada pelos meninos foi o tal do direito e do dever que traz como você ser um cidadão. Ser um cidadão, você tem direitos e tem deveres. Alguém consegue citar algum direito que a gente tem sendo cidadão? Direito de ir e vir. Você acha que a gente tem esse direito garantido? Assim, não. Por quê? Por causa da questão da segurança também, questão da política também, de não aceitar todo mundo em todo lugar. Quem concorda com Maria? Por que você concorda, Ana? Porque hoje em dia tem a questão de muito preconceito.
e nem todo mundo aceita pretos, pobres, pessoas que moram em periferia, pessoas trans, gays, sabe? Então, hoje em dia a gente vê na TV muito assassinatos de pessoas lésbicas, e por isso que eu concordo com ela, o direito de ir e vir não é para todo mundo. Eu queria falar sobre outro direito muito importante também, que é o estudo. Eu acho que é um direito você estudar, você ir para a escola, frequentar, você ter esse ensino básico. Porque eu acredito que seja importante você estudar para você chegar em vários cantos, para você ter um bom trabalho, que serve inclusive para seguir nossa vida. E eu acho que o estudo é um direito muito importante para cada pessoa. Você falou no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, direito à alimentação, direito ao lazer, direito à educação, e tudo isso está contido na nossa Constituição de 1988, no artigo 5, onde prevê todos os direitos que nós, como cidadãos brasileiros, temos que viver na nossa sociedade. Mas quando a gente fala sobre cidadania, sobre a missão de ser cidadão, eu queria te perguntar o que é o nosso papel para fazer com que esses direitos que a gente tem enquanto cidadãos sejam cumpridos. Quais são os nossos deveres para que esse cumprimento seja realizado? Isso, primeiro lembrar sempre que o direito ele é sempre conquistado. Nenhum direito ele chega de graça, né? Então, às vezes a gente tem que conquistar direitos, às vezes a sociedade tem que manter direitos para não perder direitos que já tem. Porque esse é um direito que é constitucional, que está lá na Constituição. Mas não é pelo fato dele estar na lei que quer dizer que necessariamente a gente consegue acessar, né? Então, é necessário, é fundamental a consciência política, a consciência de classe, a organização, principalmente daquelas pessoas, comunidades, grupos, que têm mais dificuldades em acessar esses direitos. É sempre um processo de conquista, né? Então, para poder ampliar direitos. Vamos pensar assim, por que talvez os pais de vocês ou avós não conseguiram estudar, né? Talvez os pais e avós de vocês não chegaram a frequentar nem o ensino médio, né? Alguns de vocês já estão na universidade, talvez alguns de vocês são os primeiros da família a entrar na universidade. Porque na juventude dos seus pais e avós, a educação não era um direito universalizado, que passou a ser a partir de 88, né? Mas não é porque virou lei que necessariamente no outro dia a gente acessa. Ele é um processo de disputa constante, para não perder, para manter e para poder ampliar alguns direitos. Então, Gonzaga, nesse papo sobre cidadania, como é que a gente, enquanto cidadão, pode ter essa participação ativa, essa participação cívica? Olha, vamos lá. Primeiro, alguém falou aqui inicialmente, né, da escola, né, da educação, não foi, Samuel, como algo extremamente importante e fundamental, né? E vamos considerar que hoje nós temos acesso a esse instrumento que é da educação, né, muito presente em nossa vida. Inclusive, quando alguns pais, por exemplo, ele acaba não fazendo com que o filho acesse, você tem até outros instrumentos do Estado que vai lá cobrar da família o porquê o filho não está estudando. Mas também é importante lembrar que outras políticas permitem permanecer na escola, a alimentação escolar, por exemplo, né? Acho que a escola é o primeiro espaço da grande formação política. Nem sempre as nossas famílias, elas têm essa compreensão. E não é porque não querem, é porque talvez nossos pais não tiveram essa formação, né? Mas o espaço, Renata, digamos, de compreensão disso, ele é na escola, mas também é na família, é na igreja, é no movimento estudantil, é aqui no centro comunitário, é na universidade. Então, não existe apenas um espaço que ele é formador da nossa consciência cívica, né? Mas existem vários espaços onde a gente vai somando saberes e formando, digamos, essa nossa consciência política, essa nossa consciência cívica, para a gente ter a consciência e poder cobrar o exercício desses direitos e poder, de fato, digamos, se aproximar daquilo que a gente quer viver como um cidadão, uma cidadania plena, assim digamos. E agora eu vou perguntar para o pessoal, como é que vocês se informam? É uma dúvida. E aí eu queria saber também se nas redes sociais, assim, que eu acredito que vocês
consumam muito, se chega para vocês esse conteúdo sobre política? Assim, eu olho mais na televisão. Mas também eu busco olhar também nas redes sociais ou no Google. Eu pesquiso cada candidato e para ver se eu vou confiar nele para dar meu voto. Eu sinto que eu não tenho informações suficientes ainda para definir em quem eu vou votar. Mas eu sei que, pelo menos um mês antes da eleição, eu vou ter essa certeza. Porque eu acredito que uma parte muito importante para definir o meu voto são os debates, são a apresentação de propostas. Gonzaga, qual é o peso de um voto? Qual é o significado desse direito ao voto? Olha, tem um ditado que o pessoal diz, olha, gente, futebol, religião e política não se discute, já ouviram isso, né? Futebol, de fato, não adianta querer, porque ninguém vai mudar de time pelo debate, né? Religião, tudo bem, se você quer convergir aquilo que nos une também. Agora, a política se discute sempre, né? Porque um voto mal dado, né? Uma pessoa que não nos representa, um voto mal feito e um resultado ruim vai prejudicar todo mundo. O que vocês acham que a gente perde se a gente não exerce esse direito de votar? Porque assim, se a gente não vota, a gente não pode criticar. A gente não pode cobrar em uma pessoa se a gente não votou. A gente tem que votar nos projetos, tem que ver bem o que você quer, porque vai influenciar em toda a sua volta. Se é merenda de escola, se é tudo, se é segurança, tanto faz. A pessoa sempre fala que, não vou votar porque, é só um voto e tal. Só que juntando todos os votos daquelas pessoas que pensaram a mesma coisa, junta 1 milhão, 1 trilhão de votos e faz muita diferença, entendeu? Um em um vai fazer uma imensidão de diferença. Um voto conta, né? Isso tudo que vocês estavam conversando agora, eu acho que bate muito com a ideia de insatisfação. A gente quer votar em alguém para melhorar algo porque a gente está insatisfeito. E aí, algum de vocês, assim, observa algo na cidade, algum serviço que vocês utilizam, alguma coisa que você olha e pensa, caramba, eu gostaria tanto que isso aqui fosse melhor? Eu acho que um direito que a gente sofre aqui na cidade, eu acho que é uma geral, assim, na cidade, no estado, é o direito à saúde. A gente tem esse acesso, o SUS, ele recebe recursos, todo mundo sabe que está vindo dinheiro, todo mundo sabe que tem uma gestão, mas a gente nunca consegue ver isso na prática. É sempre uma fila enorme para ser atendido, é sempre lugares despreparados para atender as pessoas. A gente percebe uma exaustão em quem está querendo atendimento e em quem está dando esse atendimento. Eu queria que vocês dissessem, vocês se sentem respeitados como cidadãos? Vocês sentem que quando vocês dão a opinião de vocês a respeito do que está acontecendo na nossa sociedade, as pessoas mais velhas, elas escutam, elas respeitam, elas entendem que vocês sabem do que estão falando? Como vocês se sentem a respeito disso? Por mais que a gente seja novo, por mais que a gente tenha essa nova geração agora, a gente vai influenciar para o futuro. Então, por mais que a gente não sei o que, não sabe, mas a nossa opinião é importante para gerir para o futuro. Idosos, mais velhos, eles não respeitam a gente, porque quando a gente fala, eles já tentam rebater. Então a gente não fala nem o que a gente pensa, que ele já, para, que você não entende, que você é novo, eu tenho experiência, me escuta e acabou. Mas não é assim. É isso, deixa eu só comentar, porque acho que é importante isso que você fala, porque é primeiro entender que nosso primeiro momento de aprendizado político é em casa, né? É esse processo da negociação, né? Não é isso? É claro que boa parte dos nossos pais, eles tiveram a educação de que a voz dos pais é ela que sabe de tudo e, portanto, os mais jovens, os filhos, aqueles que não sabem de nada, estão ali só para escutar e aprender. E aí está correto, você está correto. Na verdade, é um processo sempre de aprendizado. Então, é mais interessante muitas vezes para os pais buscarem esse processo de construção do conhecimento junto do que está dizendo para o filho o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí, isso é um ensinamento para a nossa vida política também, né? Porque é sempre esse processo da negociação, do processo do aprendizado mútuo, né? Da relação do diálogo. Então, política é isso, é diálogo para chegar a, digamos, um resultado comum. Vamos embora. Tudo certo, pessoal? Obrigado por terem conversado com a gente hoje e até a próxima. É isso, boa, muito bom.